Galera, por que ninguém está falando disso aqui? O Brasil trouxe uma enxurrada de investimentos da China durante o encontro em Beijing, não? 27 bilhões de reais. Até meu amigo chinês que nunca pisou no Brasil já me pediu a fuçar as notícias para ele comprar ações dessas empresas chinesas que fazem investimentos. Mas afinal, quem são essas empresas e o que elas vão trazer para o Brasil? Tem de tudo um pouco. Vamos começar pela parte high-tech. A Zilia é uma empresa chinesa que faz chips, está botando 650 milhões para ampliar a produção em São Paulo e Manaus. No futuro, os semicondutores vão ser o X da competição tecnológica entre os países. Os Estados Unidos sempre usaram essa palavra de chips para pressionar a China. Então, a China está investindo pesado e ainda dividindo a tecnologia com países amigos, claro, né? Estratégia. No rolê da energia limpa, a Invision está construindo o primeiro parque industrial 100% carbono zero da América Latina no Brasil. Está saindo uns 5 bilhões nesse projeto. E a CGN, uma gigante das usinas nucleares chinesas, vai meter 3 milhões em energia eólica e solar no Piauí, gerando 5 mil empregos. E os carros elétricos, a Great Wall Motors, aquela que o Lula testou em Pequim, vai investir mais 6 bilhões. A GAG, já colocando 7,3 bilhões numa fábrica em Goiás. E a Didi ainda vai espalhar 10 mil pontos de recarga para carros elétricos pelo país. Brasil é referência em eco-ideia e a China parece tanto match total. Essas companhias chinesas, a maioria delas é super famosa, conhecida na China. Eles não só lideram na China, como são pioneiras mundialmente. Mas o que acho mais legal é que esses investimentos não ficam só no eixo Rio-São Paulo. Estão indo para Piauí, para Amazonas, o Brasil todo. E para fechar com chave de ouro, o Mixue, uma rede chinesa de sorvetes que tem em cada esquina na China, vai abrir lojas no Brasil. Sorvete a R$2, gente. Eles vão investir 3,2 bilhões e usar só fruta brasileira. Alguém aí vai experimentar, me contar se é bom? Compartilhe aí se você também está animado com essa parceria China-Brasil. Quem não estiver animado com isso é porque não torce pelo Brasil ou porque é concorrente. E esse foi o resultado da viagem do presidente Lula para a China. Enquanto isso, aqui no Brasil, as almas cebosas que nada fazem pelo nosso país disseminaram fake news contra a Janja para tentar mudar o foco. Mas aqui a gente não muda o foco não, porque o nosso foco é o desenvolvimento do nosso país. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Agora me responda aí se um pseudo-jornalista como esse não deveria estar atrás das grades, olha só. Atenção, vamos começar com uma notícia que pegou em cheio o agronegócio. Um soco no estômago do agronegócio. A União Europeia e a China, irritada com o comentário da Janja sobre o TikTok, vão suspender a compra da carne brasileira. Ah não, Mônica, que isso? Inacreditável, pessoal. Até em um assunto sério como esse aí, esses desgraçados aproveitam para inventar fake news. É um assunto sério, seríssimo. E o governo brasileiro está tratando de forma séria, tanto que a bancada do agro elogiou a forma com que o governo está agindo para conter aí uma possível crise, né, pessoal? Suspensão da compra de frango pela China não tem nada a ver com a Janja, cara. Não tem nada a ver. Tanto que a União Europeia e a Argentina também suspenderam. Isso faz parte do protocolo. Isso porque apareceu... Pela primeira vez na história do Brasil, apareceu um caso no Rio Grande do Sul, numa pequena granja lá, uma granja que continha ali 11 mil aves, apareceu ali um caso de gripe aviária. Né? Até 2023 apareceu um caso também, só que só em aves silvestres. Só que agora apareceu nas galinhas lá nessa granja, e aí faz parte do protocolo. Existem protocolos entre os países aí com cláusulas específicas tratando justamente dessas questões aí de doenças envolvendo alimentos.
Tanto é que se tivesse um caso também em outros países, o Brasil também iria parar de comprar alimentos de outros países que estivessem na mesma situação. E aí a China suspendeu, a China e esses outros países suspenderam por 60 dias. Agora o Brasil vai ter que fazer um relatório dizendo o seguinte: olha, apareceu um caso, a gente conseguiu mitigar, a gente erradicou, e aí ele vai explicar ali no relatório o que fez para conter, e também garantir que está com toda a segurança do mundo para que os países voltem a comprar do Brasil, cara. Esses canalhas estão desesperados inventando mentira aí, ó. Jornalistas chineses já desmentiram e já desmontaram a fake news aí. Jornalistas chineses, em entrevista para jornalistas brasileiros, disseram aí que o Xi Jinping não se incomodou, e ele nem devia se incomodar porque foi um assunto tratado ali, um assunto que tanto o Xi quanto o Lula se interessam, que é manter ali um ambiente digital o mais ético possível nas redes sociais. Gente, depois de toda a polêmica do vazamento da conversa do Lula e da primeira-dama Janja com o líder chinês Xi Jinping sobre o TikTok, a empresa mandou uma carta ao Itamaraty, ao governo brasileiro, dizendo que está à disposição para conversar sobre a atuação dela aqui no Brasil. A filial do TikTok acompanhou muito de perto toda a repercussão dessa confusão, que gerou uma crise no Palácio do Planalto, né? Porque esse vazamento enfureceu o presidente Lula. O presidente Lula, no retorno da viagem à China, com 11 ministros, deu uma prensa, vamos dizer assim, nos ministros, né, falando que considerava esse vazamento dessa conversa num jantar reservado inadmissível, uma deslealdade. Houve uma suspeita inicial de que o vazamento foi promovido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que nega, mas o fato é que o presidente disse: eu só convidei 5 ministros para esse jantar, então, portanto, um vazou e atacou a minha mulher, e eu atacar a minha mulher é um ataque a mim. E depois de tudo isso, o TikTok aqui no Brasil, acompanhando toda essa polêmica, decidiu escrever uma carta para dizer que está à disposição para conversar sobre a sua atuação. O TikTok, que é criticado, né, pela primeira-dama desde que uma menina de 8 anos morreu num desafio que circula na rede. A gente já contou isso para o Xi Jinping, e a partir desse diálogo e desse vazamento surgiu toda essa polêmica. Você vai entender melhor na reportagem da Folha. Julinho do Alívio, corre, mulher, vem cá morrer de inveja. Queridas fofoqueiras da Globo, estou escrevendo essa carta para saber como é que vocês estão se sentindo com esta notícia. De que o TikTok mandou uma carta ao Itamaraty dizendo que sim, a primeira-dama Janja tem toda a razão. Pessoas estão perdendo a vida por causa desta terra de ninguém chamada internet. E agora vocês também morrerão de inveja. Preparem os vossos cotovelos, porque eu tenho uma outra notícia bombástica para dar a vocês. A primeira-dama, senhora Janja da Silva, é convidada de honra para discutir o meio ambiente na COP30, que acontecerá em Belém do Pará. Eu acho melhor as senhoras procurarem os seus terapeutas, tá aqui, terapeutas, senhora Júlia do Alibe, senhora Andréia Sadi, senhora Natuza Neri e Companhia Limitada. Da próxima vez, vocês deem a notícia imparcialmente, porque está descarado que as senhoras estão fazendo não o papel de jornalistas, mas de assessoras de talarico de Freitas, cara de asfalto de piche. Para que tá feio. Tomou? Babei. Ah, mas o Lula só vive viajando e gastando nosso dinheiro. Ô bolsonarista, ô desprovido de inteligência, vem cá. O Lula foi na China agora e conseguiu um investimento aqui pro Brasil de 27 bilhões de reais. Eu nunca vi o Bolsonaro trazer um investimento desse tamanho aqui pro Brasil. Vamos lá, a maior empresa de entrega da China, Meituan, vai vir pro Brasil e vai trazer um investimento de 5,6 bilhões aqui no Brasil. Tá bom? Gerando mais de 100 mil empregos de forma indireta. Tá ruim, bolsonarista? E não é só isso não. A Mitsui, que é a maior empresa de fast food de sorvetes e gelados da China, vai vir pro Brasil também.
gerando muito emprego e vai trazer um investimento de 3,2 bilhões de reais. E não é só isso não. Não sei se você conhece, a GWM é uma das maiores fabricantes de carro elétrico do mundo, já opera aqui no Brasil e vai investir mais 6 bilhões de reais. Tá ruim ou quer mais, bolsonarista? O Lula, ele foi lá pra China trazer investimento aqui pro Brasil, coisa que o Bolsonaro não fazia. Eu juro pra vocês, eu nunca vi o Bolsonaro indo lá pra fora e trazendo um investimento desse tamanho aqui pro Brasil. Então já me segue aqui e compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possível. Atenção! Aconteceu o primeiro caso de gripe aviária em Granja no Brasil. Mas calma lá, pode continuar comendo seu franguinho, sua coxinha, e eu vou explicar tudo rapidinho. Olha só, a gripe aviária não passa através do consumo de carne ou ovos, é isso mesmo que você ouviu. Comer frango é seguro, comer ovo é seguro. O perigo real é o contato direto com aves doentes. Se você não mexe com aves, suas chances são remotíssimas. 3 fatos rápidos. 1. Não tem nenhum caso em humanos registrados no Brasil. 2. Não passa de pessoa para pessoa. 3. As autoridades já estão controlando tudo. Então relaxa, pode comer o seu frango à parmegiana, o seu ovo frito, a sua coxinha, não vai ter nenhum problema. Só não mexe com as aves doentes. E compartilhe esse vídeo para que as pessoas não entrem em pânico e nem caiam em fake news. Deixa seu like se a informação te deixou mais calmo. E comenta aí, você estava com medo da gripe aviária? Estava assustado? Deixa aqui o seu comentário. Como você se sente apoiando um sujeito patético como esse? Ainda mais depois dessa notícia. Isso mesmo, dá uma lida. Todas as redes sociais, todas, foram obrigadas a retirar de circulação uma fake news postada no X por esse mequetrefe que tu compartilhou, que tu criou vídeo baseado nessa postagem do mequetrefe, dizendo que Janja, a primeira-dama do Brasil, teria viajado para a Rússia em um avião cargueiro da FAB, transportando 200 malas de dinheiro desviado. E pior, que Janja teria sido detida por autoridades russas, causando uma crise diplomática entre os dois países. E que esse dinheiro era oriundo do INSS. Tu não sente vergonha? Como você se sente? Porque isso é descabido. E o pior de tudo, esse mequetrefe publicou isso em sua rede social. E como você se sente agora, sabendo que a postagem dele e a de vocês vão ser retirada do ar? Que vergonha! Eu te pergunto aqui, será que esse povo tem vergonha mesmo? Você não aguenta a prisão? Peide. Se não aguentar a prisão, peide. Zambelli disse que não aguenta. Tô nem aí. Eu e Xandão não tá nem ligando. Vocês para cometer crime era valente. Pense num povo valente. Era Zambelli cometendo crime. Foi atrás do hack de Araraquara. Botou o pobre no esparrelo, o pobre quebrado. Olha, o pobre é bicho que sofre. Ela chegou de trabalhando de Uber, rapaz. Tinha que trabalhar com o nome de outra pessoa, que ele não podia usar nem aplicativo. Ela disse, ô gente, que nada. Quem manda no Brasil é Bolsonaro, vamos pra lá. O pobre do hack desceu pra Brasília, se encontrou com o Bolsonaro. O que é que eu quero? Bolsonaro disse, o que é que eu quero? É coisa fácil. É você clonar a senha da Alexandre de Moraes, conseguir um chip com o mesmo telefone da Alexandre de Moraes, conseguir um mandato de prisão para Alexandre de Moraes. O hack caiu na besteira de fazer. Rapaz, de lá pra cá a vida do hack tem virado um inferno. Tem virado um inferno, porque o pobre do hack, a Polícia Federal pegou também, tem uma. Olha, 2 coisas que entrega jogo fácil, é gordo e gago. O pobre do hack é tudo isso, é gordo e gago. Aí, meu irmão, você já viu. Quando apertaram, o hack tá entregando tudo. E quem era que queria? Só falta a Zambelli. Zambelli, Bolsonaro já chutou pro lado. Ela tá agora também no bico do urubu. E agora, Zambelli? Quem poderá lhe salvar? Vai ter anistia sem anistia. Me chamo de Barreira, sou matuto, mas não sou besta. Você é a fundadora da igreja? Eu fundei a igreja. A minha igreja é neopentecostal.
é totalmente diferente. A nossa política, justamente de oferta, justamente de dinheiro, é totalmente diferente. Porque a gente vive pela graça e não mais pela lei. Então a gente respeita essas igrejas que vivem pela lei, que são os dizimistas, mas a gente entende que quando Jesus veio, e você não vê Jesus cobrando 10%. Então, Jesus chega até a falar sim em Mateus 23, mas para deixar claro, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é Antigo. O Novo Testamento se inicia após a morte de Jesus. Mateus 23, Jesus está falando com escribas e fariseus no período da lei judaica, antes da sua morte. É Antigo Testamento. Você vê Jesus falando assim, dê o que está no seu coração. Qual é o nome da igreja de vocês? É Eucana. Eu não entendi, eu não sabia o que era, só soprou no meu ouvido. Falou assim, você vai abrir um lugar, vai ser Eucana e tal. Então, Isadora Pompeu, suas músicas são bonitas, sua voz é bonita, mas segundo a Bíblia você tá errado. Não, ela tá certa. Não faz sentido criticar o dízimo por conta da antiga lei, porque o dízimo antecede a lei. Sim, mas naquela época não era uma obrigação. Mas o guardar o sábado também antecede a lei. A circuncidação também antecede a lei. O primeiro homem a dar o dízimo foi Abraão no livro de Gênesis. Quem criou a lei do dízimo foi Moisés no livro de Números. Errado, a lei é levítica, é Levítico 27, 30, 31, 32. Livro de Números, Deus está só direcionando a quem vai receber o dízimo, que eram os descendentes de Levi, da tribo de Levi, que são os sacerdotes. Jesus não podia receber dízimo porque ele era de Judá, porém, quem recebia não podia ter herança. Você então a lei disso? só serviu para detalhar aquilo que Abraão já tinha criado. Sim, amigo, mas não era uma obrigação, não era uma obrigatoriedade. Mesmo que o dízimo tivesse sido criado na antiga lei, Mateus capítulo 5, verso 17 vai dizer que Jesus não veio para abolir a lei nem os profetas. Jesus veio para trazer cumprimento pleno da lei. Então esse negócio que Jesus veio para abolir, Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir. Sim, cara, mas em Lucas 16 diz o seguinte, a lei e os profetas duraram até João. Apóstolo Paulo, em suas cartas paulinas, olha o que ele fala. Aquele que se justifica pela lei decai da graça, pois em vão Cristo teria morrido. Você está anulando o sacrifício da cruz, colocando a lei judaica no período da graça. Disse que na Bíblia a gente vê Jesus dizendo, dê o que está no seu coração. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E esse versículo não está falando de dízimo, está falando de oferta. Sim, amigo, você foi moldado por um sistema religioso que, infelizmente, para você sair disso agora vai ser muito difícil. Recomendo você estudar teologia, cara. Tanto que em outras traduções, a expressão não é contribua, a expressão é dê sua oferta. Inclusive, o próprio nome da sua igreja não condiz com a sua política, porque o nome da igreja é Eucana. Eucana foi pai de Samuel, não sei se você sabe, mas Samuel foi sacerdote e Samuel recebia dízimo. Sim, porque era o período da lei e Samuel era da linhagem de Levi. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. O que eu faço, gente?